Olá, pessoal. Tudo bem, galerinha? Vamos lá começar mais uma aula de português falando sobre pronomes pessoais oblíquos. Toda vez que eu estiver falando de pronomes pessoais, eu estou falando de pessoas, né? Ou seja, pessoas, nomes, né? Então, os pronomes oblíquos, eles servem para substituir o nome. E quem dá nome às coisas? O substantivo. Ah, então os pronomes oblíquos, aliás, os pronomes pessoais, eles servem para substituir o nome, uma pessoa, certo? Então, ao invés de eu ficar falando várias vezes o nome, eu vou substituir, né, por alguma palavrinha dos pronomes pessoais. Olha na tabelinha, nós temos os pronomes pessoais. Me, mim, comigo. Tô falando de mim, me, mim, comigo. Quando eu tô falando de te, ti, contigo, eu estou falando de você, né? Quando eu estou falando o, a, lhe, se, si, consigo, eu estou falando de nós, né? Aliás, desculpa, estamos falando dele, né? Ou dela, certo? Agora, nós conosco, então ela falando de nós, né? Vós convosco, estamos falando de outras pessoas, né? Vocês. O os, as, lhes, se, si, consigo, então estou me referindo a eles ou elas. Aí tem uma frase, né, desse garotinho lindo que diz assim: vem comigo se divertir. Então aqui, ó, eu usei o comigo. O comigo, ele está falando dele, né? Então vem comigo. Então eu. Se, ó o se aqui, ó. Ó o se. O se tá convidando outra pessoa, né? Vem comigo se divertir. Então, nós temos aqui pronomes pessoais oblíquos na frase, beleza? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos para algumas definições. Então, como eu já falei, o pronome pessoal oblíquo, ele substitui o substantivo. Por quê? Porque o substantivo é que dá nome. A palavra-chave do substantivo é nome. Então, o substantivo, ele dá nome e completam os verbos. Então, vamos lá. Temos alguns exemplos. O primeiro exemplo: está comigo seu caderno, né? Então aqui o está é um verbo. Lembra que as palavrinhas que tem verbo é quando eu consigo conjugar essas palavrinhas. Por exemplo, eu estou, nós estamos, vós estais. Lembra? E também no inglês a gente estuda, né? I, you, we, she, he, né? It, we, they, ok? Então, são essas palavrinhas que eu conjugo, coloco no futuro, no passado, no presente, elas são chamadas de verbo. Então, aqui, ó, ele completa o verbo. Está comigo seu caderno. Por quê? Está seu caderno. Está o quê? Está com quem? Comigo. Então, comigo é um pronome oblíquo. Lembra da tabelinha? Comigo. Me, comigo, né? Então, o comigo eu uso quando eu estou me referindo a eu, pessoa, a primeira pessoa, eu, ok? Então, o verbo está comigo seu caderno. Então, eu sei, você já sabe que está comigo, é a pessoa que está falando com você, ok? Então, e junto com o verbo, ok? Então, em vez de eu colocar que está com a Thaís seu caderno, eu coloquei está comigo seu caderno. Então, você já sabe. Então, eu substituí, tirei meu nome e coloquei a palavra comigo, ok? Então, comigo é um pronome pessoal oblíquo, beleza? Vamos para outro exemplo. Vou convidar meu irmão. Então, irmão é um substantivo, ok? Então, ao invés de eu falar vou convidar irmão é um substantivo. Vou ver se eu consigo fazer um S aqui, porque é um pouquinho difícil fazer o S com essa caneta aqui. Mas vamos lá. Opa, canetinha, canetinha.
Então, vamos lá, fazer aqui um S, parecendo um 5, mas é um S, de substantivo. Então, meu irmão é substantivo. Então, ao invés de eu falar meu irmão, eu vou falar, vou convidá-lo. Lembra da tabelinha lá? Olha só a tabelinha aqui, ó. O lo. Convidá-lo. Ah, não, desculpa, entra na outra reguinha. A gente vai ver já na frente. Não coloquei, não foi aqui, não. Ok? Então, o lo já vai entrar, vou te mostrar essa regrinha também. Então, vou convidá-lo. Convidá-lo. Então, convidar quem? O meu irmão. Então, vou convidá-lo. Então, esse lo é um pronome, né? Substituindo o nome irmão. Ok? Então, por isso que é um pronome pessoal. Porque ele substitui o nome, né? Uma pessoa. Qual é a pessoa? Irmão. Então, vou convidá-lo. E aqui nós temos o verbo. O verbo convidar, tá vendo? Convidar. Então, convidá-lo, juntou o verbo e o pronome, ok? Prepararam a Santa Ceia. Então, desculpa, prepararam a ceia. Então, a ceia, a palavra ceia, é também um substantivo. E o pronome, ele serve para substituir essa palavrinha. Então, prepararam na. Então, nós temos aqui o verbo e o pronome. Então, juntou o verbo mais o pronome. Okay? Então, toda vez que você tiver dúvida se a palavrinha é um verbo, é só você conjugar. Se der certo, é porque é um verbo. Né? Eu preparo. Tu preparas. Ele prepara. Nós preparamos, vós preparais, eles e ela preparam. Então, se deu certo a palavrinha, então ela é um verbo, tá bom? Que as únicas palavras que eu coloco no presente, passado, futuro são os verbos, tá bom? Beleza. E aí nós temos essa figurinha. Meu desejo não se realizou. O que você esperava por uma moedinha, né? Então, meu desejo não se realizou. O que você esperava por uma moedinha? Então, a pessoa do poço, ela queria mais dinheiro, né? Então, olha só que interessante, né? Meu desejo não se realizou. Então, ele está falando de quem? Dele mesmo, né? Então, não se realizou. Então, meu desejo... então, em vez de ele colocar desejo várias vezes... Então, a gente substitui por um outro pronome, para não ficar aquela coisa repetitiva, né? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue mais algumas informações aqui. Então, outra coisa que é aquilo que eu estava falando sobre o lo lá. Podem aparecer ligados ao verbo por hífen e acrescidos da letra L, formando... o lo e o los, né? Aqui no singular e aqui no plural. Lá, o los, aqui singular e aqui plural. Então, isso ocorre quando a forma verbal terminar em R, S ou Z. Por exemplo, pegar. Então, o verbo aqui terminou com R. Mas o pegá-lo. Vamos pegá-lo na casa da sua avó. Certo? Então, pegá-lo está se referindo a uma pessoa, ok? Ou a uma pessoa que eu falo não é só ser humano, não. Pode ser algum animal, tá bom? Então, ele substitui um nome, seja de pessoas, de animal, de cidade, tá? Então, vou pegá-lo na casa da vovó. Outro exemplo. Então, o verbo terminando em Z. Fazê-la. Então, lá aqui... é o pronome, né? Pronome lá, aqui, lo. Então, aqui no masculino, aqui no feminino. Então, fez mais a fazê-la. Fez-la. Analisemos. Então, é o verbo terminado em S. Mais o analisemo-lo. Ok? Então, aqui o lo também, ele é usado como pronome, tá bom? Então, ele vem separado com o hífen. Tá? O hífenzinho. Então, tem o hífen no meio. E aí, você coloca o lo, o lá, o na, né? Vai depender da
palavrinha, tá bom? Então, aqui nós temos o hífenzinho, separando aqui o verbo do pronome, tá bom? Beleza. Então, agora nós vamos para mais um pronome, chamado de pronomes demonstrativos. Demonstrativos. Então, toda vez eu estou demonstrativo, está falando demonstrar alguma coisa. Isso, aquilo, este, esta. Então, nós temos aqui os pronomes no singular, este, esta, esse, essa, aquele ou aquela. No plural, estes, estas, esses, essas, aqueles, aquelas. E os invariáveis, que é aqueles que não vão para o plural, tá vendo? Isso, aquilo. Não fala istos, issos, a gente não fala, né? Então, invariável é que não muda. A gente escreve de um jeito só, tá bom? Isso é invariável, que não muda. Não coloco para o feminino, nem para o masculino, nem coloco no plural, tá vendo? Então, são palavrinhas que eu escrevo desse jeito, pronto, acabou. Tá? Não tem plural, não tem feminino nem masculino. É só essa palavra mesmo. Tá bom? Que no caso estão no masculino, mas elas não mudam para feminino. Isto é isso, não existe ista, nem issa, nem aquila. Tá ok? Então, beleza. Então, isso, toda vez que vocês ouvirem a palavra invariável, quer dizer que não muda. Beleza? Então, olha só. Vamos para algumas definições e exemplos. Os pronomes demonstrativos são os que indicam o lugar em que uma pessoa ou coisa se encontra. Isto é, a posição, é uma palavra super importante para pronome demonstrativo, dos seres em relação a três pessoas de discurso, né? A primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Primeira, eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela, né? E no plural, primeira, nós. Segunda, vós. E terceira pessoa, eles ou elas. Então, este livro é meu. Qual é a posição do livro? O livro está pertinho dela, por isso que eu usei este. Certo? Porque lembra da tabelinha lá? Vamos voltar? Vamos voltar. Olha só, a tabelinha tem este com T e esse com dois S. E aí, quando que eu uso este e quando que eu uso esse? Então, vamos lá. Então, tem várias formas. Uma delas é essa que eu vou falar agora para vocês. Então, a menininha falou, este livro é meu. Este porque tá pertinho dela, tá vendo? Agora, um outro exemplo usando esse. Esse carrinho é meu. Quem falou? Esse menino aqui, mas ele tá longe do carrinho, tá vendo? Então, se ele tá longe, eu falo esse. Esse carrinho é meu. Então, quem tá falando é esse menino aqui, que ele tá dizendo que esse carrinho aqui é dele, ok? Então, esse carrinho é meu. É só lembrar aqui o T de perto, to. A palavra perto tem T, ok? Perto. Tá, beleza. E aqui o SS é quando eu uso para longe, tá bom? Longe, beleza? Outro exemplo. Aquela nuvem tem o formato de um leão. Então, aquela, né? Eu tô falando de uma outra coisa, falando para alguém de uma outra coisa, né? Igual tem três pessoas na roda, fala aquela menina, então uma outra menina que não tá conversando nem com a gente, né? Aquela menina é minha filha, certo? Então eu tô falando para alguém de outra pessoa. Aquela nuvem, alguém falando da nuvem tá lá longe, né? Aquela nuvem tem o formato de um leão, beleza? Então, uma das explicações é essa. É coisas que estão pertinho de você e coisas que estão longe. Tem outras explicações também para este e esse, tá bom? É porque como vocês estão aprendendo agora, então eu tô falando o básicozinho da palavra este e esse, tá bom? Então, nós temos um outro aí, ó. Outro exemplo de pronome demonstrativo. Demonstrativo que demonstra alguma coisa. Isto, aquilo, tá? Esse, essa. Então, vamos lá. Já estou pronta.
E você, que roupa vai vestir? Esta camisa aqui, essa calça que está aí embaixo dessa almofada. E então, olha só que coisa importante. Ele usou o esta para falar da camisa, o essa para falar da calça aí. Então, esta camisa aqui, ou seja, tá pertinho dele. Esta camisa aqui, essa calça que está aí, então aí dá a impressão de que tá mais longe, certo? Tá mais longe. Então, esta camisa está aqui, essa calça aqui está aí, embaixo dessa almofada. E onde estão aqueles tênis que estavam lá? Então, lá é mais longe ainda, né? Então, essa é longe, mas não tão longe. E aquela é mais longe ainda, bem mais longe. Tá bom? Então, você pode ver aí pelo tanto que ele está apontando quando ele falou aqueles tênis. Olha só, né? A longura aí. Até tem um cachorrinho comendo aí, tá bom? Então, isso são os pronomes. Então, os pronomes oblíquos, eles servem para substituir o nome de alguém, ou de algum bicho, ou de algum ser, tá bom? É nome. E o demonstrativo, ele serve para mostrar alguma coisa, né? Ah, esta camisa aqui está baratinha. Esta calça aí, né? Custa R$60. Aqueles sapatos que estão lá na vitrine estão em promoção, ok? Então, a gente percebe aí como é usado os pronomes demonstrativos. Tranquilo, né, galera? Bem fácil também. Então, beleza. Então, vocês vão estar respondendo as páginas. Pouquinha atividade também, bem tranquilo. Páginas 37, 38, falando dos pronomes oblíquos. 53, 54, falando dos pronomes demonstrativos, tá bom? Então, beijo, galera. Até a próxima.